Fala pessoal, tudo bem com você? Aqui quem está falando é o psicólogo Dmitry Cunha e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre vínculo terapêutico, a relação entre paciente e terapeuta. Fique até o final desse vídeo que você vai entender tudo sobre esse tema. Gostou do tema do vídeo? Já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho. Semanalmente nós temos conteúdo como esse, que quer promover em você, tirar dúvidas, quer trazer para você a possibilidade de você se desenvolver. Sabemos da importância das relações. Nós somos seres humanos que vivemos em comunidades. Comunidades essas que fazem com que nós desenvolvemos laços. E esses laços são movidos por regras, por formas sociais da gente se respeitar e poder conviver um com o outro. Esses laços, essas regras, elas são fundamentais para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento nosso dentro do nosso dia a dia, para que nós possamos sim viver em comunidade. O que me chama muito a atenção é que dentro desses laços, dentro dessas regras, nós criamos algumas questões em que às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, o laço familiar. O quanto você tem uma relação com os seus pais, em que você tem regras que você segue, ou até mesmo viola alguma dessas regras, e isso gera alguns conflitos, mas que esse laço, por exemplo, ele não é reproduzido em outras questões, em outras vivências sociais que você tem. Sim, nós sabemos que, em especial sobre a família, esse laço, ele traz para nós uma aprendizagem muito grande, que é o primeiro laço que nós temos. E vai abrindo a possibilidade para nós criarmos outras relações, que sim têm as suas próprias regras e conduções. Laços como, por exemplo, os laços de amigos, de amizade, aonde você ali, depois do familiar, você tem a identificação com os gostos, com as formas, e vocês vão criando as tribos. Desde a infância e adolescência até a fase adulta, nós vamos criando toda uma forma, desde se comunicar até a forma com que a gente desenvolve as regras de convivência desses grupos. Depois a gente tem laços de relacionamentos amorosos, afetivos e também laços profissionais. Em cada laços como esse, nós devemos ou seguimos sem ao menos refletir algumas regras sociais que a gente tem que ter para poder conviver. O que fica o questionamento em especial nesse vídeo é: e a relação terapêutica, como ela fica? Em qual dessas laços ela se encontra? Ou será que ela tem uma condução específica? É claro que dentro da ciência nós sim pegamos alguns laços e algumas formas de comportamento aprendido nesses laços anteriores para construir essa relação terapêutica. Essa relação, ela precisa, além dessa aprendizagem cultural e essa forma de conduzir cultural, ela precisa em especial da condução científica, de estudos de pessoas e teóricos que desenvolveram formas de construir e conduzir uma relação terapêutica sólida. Por isso, então, eu sempre sinalizo que há a importância de você ter um modelo de atendimento, seguir um padrão de funcionamento que algum teórico de alguma abordagem terapêutica desenvolveu, porque dessa forma você vai colocar em prática formas científicas de condução na relação terapêutica. Caso contrário, você corre um grande risco de você conduzir uma relação terapêutica misturando os laços anteriores da sua própria vida e das suas próprias convivências sociais. De certa forma, então, nós dizemos que tem certas diretrizes científicas que promovem em nós uma condução, como terapeuta, uma condução eficaz dessa relação terapêutica, para que o seu paciente ele possa se desenvolver e assim construir uma relação sólida terapêutica. Eu vou agora sinalizar para você 3 desses pontos, dessas chaves que podem sim favorecer uma relação terapêutica sólida. Uma delas que a ciência propõe é justamente da ética. O quanto é importante você ser ético com o seu paciente. Por exemplo, nós como terapeutas temos a obrigação de ser ético no sigilo terapêutico, ou seja, daquilo que o paciente traz para você não sair para lugar nenhum. O segundo ponto que eu sempre enfatizo dentro da questão ética é de você poder dizer para o seu paciente nas primeiras sessões do que se ele não se identificar com você e com a sua condução científica, que você pode encaminhá-lo para outros modelos de atendimento. Assim, esse paciente pode ter realmente a possibilidade de entender que a terapia, a psicologia e toda essa ciência da mente pode sim ajudá-lo, mesmo que essa pessoa que vai ser a luva da condução aí não seja você. O segundo ponto, eu sempre falo de ser congruente. E para ser congruente, eu reforço a importância de um modelo cognitivo, de um modelo de terapia. Traz essas regras baseado na ciência, porque senão nós não vamos ser congruentes com o nosso paciente.
Às vezes a gente vai conduzir as sessões de maneira muito diferentes e essas maneiras podem confundir e comprometer o processo terapêutico. Ser congruente também é entender que ali, terapeuta, você assume um papel. Um papel pede sim esses limites que nós estamos citando. Limites como a ética, que foi dito anteriormente, e para o terceiro ponto, que é a empatia. Esse paciente nesse ambiente terapêutico, ele realmente vai se engajar se ele se sentir acolhido, se ele entender que você sim consegue acolher e ajudá-lo diante da dor dele. Ser empático, cabe essa observação, não é pesar com a sua balança a dor do paciente, é pesar com a balança da ciência. E sim, entender empaticamente, ouvir e até mesmo ter gestos de acolhimento no sentido de postura terapêutica dentro dessa relação. Somando esses 3 pontos, você sim pode conduzir um processo muito mais eficaz do que se você se deixasse levar por relações sociais que não são dentro da relação terapêutica. Mas para você que ficou até aqui agora, eu tenho um 4º ponto muito importante que às vezes eu sinto que as pessoas e os terapeutas se confundem. Como nós dissemos, e foi intencional eu dizer que existem laços anteriores à relação terapêutica, até porque nós nos desenvolvemos primeiro como seres humanos para depois nos desenvolvermos dentro da ciência e nos tornarmos um terapeuta. Eu quero que você compreenda que alguns limites, que é esse 4º ponto, precisam ser colocados. Às vezes você vê a dor, o sofrimento do seu paciente e você quer assumir um papel que não é o seu terapeuta, que talvez é da família ou até mesmo que é do próprio paciente ou de outro profissional, como por exemplo o médico. Então você precisa entender realmente os limites dessa relação, o limite em que você vai ajudar esse paciente, por mais que você entenda que ele precisa de ajuda, por mais que pareça tão fácil, que pareça um simples gesto, você pode comprometer se você estiver transcendendo a relação terapêutica para uma relação familiar ou até mesmo de amizade. Por isso tome muito cuidado com essa relação, por isso que tome muito cuidado em conduzir um processo terapêutico, porque de certa forma esse paciente ele pode sim se comprometer o atendimento dele, pode comprometer não só o seu nome como terapeuta, mas a saúde desse paciente que talvez procuraria somente você como terapeuta. Agora eu vou fazer um resumo do que nós trabalhamos aqui hoje, mas antes eu vou pedir para você curtir, se inscrever no canal e compartilhar com outro terapeuta esse vídeo, porque dessa forma a gente vai disseminando a ciência e fazendo com que mais relações terapêuticas sólidas serão construídas. Hoje nós falamos da importância das relações que nós temos, primeiro sociais e depois para a construção de uma relação terapêutica sólida. As nossas vivências não têm como ser apagadas. Nós temos relações familiares, de amizades, nós temos relações também amorosas e com certeza profissionais. Mas o que é importante é que nós precisamos de uma relação terapêutica sólida que perde dentro das suas regras pontos como o que foi citado de ética, de congruência, empatia e de limite, para que você possa conduzir um processo terapêutico eficaz, criando assim um ambiente terapêutico seguro para o seu paciente. Eu agradeço a sua participação até o final do vídeo e até o próximo!